Olá, Nerdecos! Estamos começando mais um episódio do Conta Pra Gente. Estamos começando o Conta Pra Gente e para você que está nos acompanhando, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e já se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas notificações, ok? Já aproveita e siga o Nerd Recomenda nas redes sociais, Twitter, Instagram e Portal. Então, estou te esperando. Hoje nós vamos falar com um ator, produtor e roteirista que já participou de 8 musicais, 5 peças teatrais, 2 séries de TV, 1 longa e 4 curtas, selecionado para 62 musicais e vencedor de 9 prêmios. E estamos falando dele, Lucas Drummond. Tudo bem com você? Oi, Carol, tudo ótimo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Queria te dizer que é um prazer estar aqui com você. Bom, primeiramente, a gente também gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na nossa segunda temporada do Conta Pra Gente. É muito importante, então, muito obrigada. Antes de a gente começar de fato, já não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar sininho, enfim, toda aquela pedição de YouTube para você não perder nada do Nerd Recomenda. E antes de a gente começar de fato a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui com o Lucas, eu gostaria que você se apresentasse e falasse quem é Lucas Drummond. Difícil. Bom, eu sou Lucas Drummond, sou ator, roteirista, produtor, dramaturgo, escritor e tenho 29 anos. Peraí, 30 de setembro, hoje é dia 30 de setembro, então eu já não tenho mais 29 anos, eu tenho 30 anos. Acabei de fazer, 26 de agosto. Quem mais eu posso falar? Sou virginiano, sou muito organizado, sou virginiano, mas eu sou legal. E... eu sei lá, o que mais você quer que eu fale? É difícil se apresentar, né? É difícil esse processo de quem é Lucas Drummond, né? A gente está acostumado às vezes, as pessoas apresentarem a gente, então acho que eu falei um pouquinho de mim, de uma maneira resumida e um pouquinho meio relapsa. Então, já que a gente está falando de idade, você comentou que já está nos seus 30 anos, conta pra gente com qual idade você se descobriu ator e qual foi o seu primeiro papel. Me descobri ator. Bom, eu comecei a estudar teatro aos 11 anos de idade, no Teatro Tablado, que é uma escola bem renomada de teatro e improvisação aqui no Rio de Janeiro. E aí foi quando começou o meu envolvimento artístico, de uma forma mais efetiva. Mas eu acho que eu me descobri ator... Eu acho que eu decidi... É curioso, porque eu estudei teatro no Tablado dos 11 aos 18. E aí, quando eu fiz 18 anos, era o meu ano de vestibular, né? E é aquela pressão na cabeça do jovem... o que você vai fazer da vida, qual é a profissão que você vai seguir, e eu acho que é muito louco a gente ter que tomar essa decisão tão cedo, né, com 17, com 18 anos. Eu acho que é muito cedo para você decidir o que você vai fazer pro resto da vida. E aí, no meu ano de vestibular, eu não sabia o que fazer, então eu me inscrevi para todos os vestibulares de todas as universidades do Rio de Janeiro que você possa imaginar, e em cada uma delas eu botei uma profissão diferente, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E aí o que aconteceu, na verdade, foi que no meu terceiro ano, no meu ano de vestibular, enquanto eu fazia o vestibular para as universidades e para cada uma um curso diferente, eu fiz uma audição. Eu fiz um teste para uma série, que era uma série que na época ia ser uma coprodução Brasil com Canadá, se eu não me engano. E fui muito bem nesse teste e acabei não pegando o papel por uma questão de idade. Eu era muito novo para o que o diretor estava buscando. E aí a produtora de elenco, na época, era a Marcela Altberg, desse projeto, e ela ia produzir o elenco do Gypsy, que era um musical do Charles Miller e do Claudio Botelho, musical da Broadway, que ia ser dirigido no Brasil pelo Charles e pelo Claudio. E estava precisando de atores no meu perfil que cantassem e sapateassem. E por uma sorte, acaso ou ironia do destino, eu sapateava. Então ela me chamou para esse teste, eu fiz o teste e entrei. E aí foi a minha primeira experiência profissional, já nos musicais e num musical grande, né, como o Gypsy, era um musical, uma super produção. E foi aí que eu acho que eu tive a certeza de que eu queria ser artista, de que eu queria ser ator, que eu queria trabalhar com teatro e que eu queria seguir essa carreira.
Em paralelo, eu segui também a minha carreira eu fiz a minha faculdade, né? Eu acabei sendo aprovado no UFRJ para comunicação social e fiz o curso inteiro, me formei em 2014, mas sempre trabalhando como ator em paralelo. Então eu acho que eu decidi que eu seguiria essa carreira meio que por acaso, mas estou aí até hoje. E você mencionou que você estudou por bastante tempo no tablado. Como foi para você se formar no tablado? Porque, para aqueles que não sabem, para quem não conhece, essa foi uma importante escola de teatro no Rio de Janeiro, como o Lucas mencionou, que foi responsável por formar alguns nomes conhecidos, que é a Marieta Severo, o Miguel Falabella e a Zezé Mota. Então, como foi para você se formar no tablado, sabendo que esses grandes nomes, entre outros, se formaram lá também? Isso, na verdade, aconteceu na minha vida de uma forma muito natural. O tablado é uma escola que é mais do que uma escola, eu acho. Assim, é uma segunda casa para os atores que passam por lá. Porque o tablado não é um curso técnico, não é um curso superior, é uma escola de improvisação e muitos atores passam pelo tablado e às vezes ficam lá por períodos diferentes. Então eu fiquei durante 8 anos, mas tenho outros atores amigos meus que ficaram menos, outros que ficaram mais, alguns que pararam e voltaram. Então é uma escola que eu amo, é a minha segunda casa, foi onde eu aprendi tudo que eu sei sobre teatro, foi onde eu aprendi muita coisa do que eu coloco em prática. Eu tive grandes mestres nessa escola, Aracy Murtê, Cacá Murtê, Sura, Guida Viana, foram pessoas que me ensinaram muito e eu me senti muito privilegiado de poder estar ali convivendo nessa atmosfera tão incrível, num palco tão importante que a escola fundada pela Maria Clara Machado, que é uma grande dramaturga brasileira, com uma vasta obra de peças renomadas no teatro infantil brasileiro. Então, para mim, foi um grande privilégio, uma grande honra, e é um lugar que eu amo muito, muito, e acabei não voltando por falta de tempo e de agenda, mas é sempre um prazer quando eu volto para assistir algum espetáculo lá, eu me sinto em casa, então foi uma experiência incrível. Além da formação nacional, você também estudou teatro em Nova York. Como foi essa experiência de estudar e morar fora do Brasil? Você chegou a passar algum, ou provavelmente alguns perrengues por lá? Eu acho que essa experiência foi uma das experiências mais importantes da minha vida. E eu até, quando me formei na escola, no Corcovado, né, que foi a escola que eu estudei, é uma escola alemã, no Rio. E é uma escola que te dá a oportunidade de estudar fora, de fazer universidade, né, faculdade na Europa. Estudar na Alemanha ou em outro país da Europa, se você quiser. E eu lembro que quando eu me formei na escola, eu não quis, porque eu não me sentia preparado o suficiente para isso. Eu era muito apegado ao Brasil, ao Rio de Janeiro, à minha casa, à minha família. Então eu não me sentia preparado para ir passar tanto tempo fora. E eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu cheguei em Nova York em 2018 e vivi aquela experiência que eu vivi, que foi assim, o auge da minha liberdade, do meu amadurecimento enquanto ser humano, enquanto artista, porque a gente só amadurece mesmo quando a gente mora sozinho, passa perrengue e tem que se virar. Eu falei, meu Deus, por que que eu não tive essa experiência antes? Por que que eu demorei tanto, né, para ter essa experiência? E lembro de conversar com a minha mãe sobre isso, e ela falou, Lucas, essas coisas elas acontecem quando elas têm que acontecer. Sempre tem a hora certa, né? Então eu aconselho todo mundo que tiver essa oportunidade, que tiver condições financeiras de fazer isso, que faça, porque é uma experiência incrível e muito enriquecedora. Então a galera que estiver assistindo, busquem cursos fora, busquem essa oportunidade, porque é uma forma também de você conhecer e você enxergar um outro mercado. Você enxergar como que os americanos trabalham, como que os americanos enxergam o mercado. Eu conheci pessoas do mundo inteiro estudando na Stella Adler, que é uma grande escola. A Stella Adler, para quem não conhece, foi uma preparadora de atores muito famosa e muito renomada. Ela treinou uma série de atores de Hollywood, entre eles o Marlon Brando, para todos os filmes que ele fez. Então, ela desenvolveu uma técnica, né, que é baseada no que ela aprendeu
do que o Stanislavski dizia. Ela foi, inclusive, discípula e assistente do Stanislavski. Então, é um método que eu acredito muito, um trabalho que desenvolve o artista, não só como artista, mas como ser humano também. E de perrengue, bom, é isso, né? Estrangeiro morando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito difícil, porque você enfrenta uma dificuldade. Para começar, a questão da língua, né? Eu falo muito bem inglês, mas você é visto como estrangeiro, você é visto como latino. A moeda é mais cara do que a nossa moeda, então, assim, eu fui com dinheiro contadinho. Eu, sabe assim, fazia o que eu tinha planejado. Era, às vezes, difícil você poder fazer uma outra coisa que, né, fugisse um pouco do que você planejou, porque as coisas custam caro. Então, eu emagreci a beça, porque eu comia muito mal, comia muita porcaria, né? Comi muito McDonald's, muito fast food, muito macarrão, porque era barato. Até porque, pelo que a gente sabe, o McDonald's lá, o fast food lá, é bem mais barato que aqui, não é? É bem mais barato, é bem mais barato. E tem uma desvantagem, que é você, como estrangeiro, sem visto de trabalho, você não pode nem fazer um bico, entendeu? Você não pode nem trabalhar para tentar ganhar uma grana legalmente, né? Então, é difícil, porque você acaba gastando muito, né? O curso, às vezes, você tem que comprar um ou outro livro a mais, você tem que, enfim, assistir uma outra peça para você poder entender sobre o que os professores estão falando. Então, não passei nenhum grande perrengue, mas é isso, fui com dinheiro contadinho, fechei o bico, gastei pouco com comida, mas foi uma experiência incrível e eu faria de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E você diria que interpretar o papel de Aécio Neves em 2018 no longa O Paciente pode ser considerado um divisor de águas na sua carreira? Com certeza. O Paciente foi um projeto que me marcou muito por vários motivos. Primeiro, foi meu primeiro longa-metragem. E foi uma experiência... Eu já comecei, meu primeiro longa foi com um elenco majestoso, assim, um elenco de pessoas que fazem isso há muitos anos. Então, assim, o elenco era encabeçado pelo Otton Bastos e pela Dona Esther Góes, que são dois atores que têm uma vasta carreira e anos de experiência com cinema, com televisão e com teatro também. E tinha no elenco também o seu Emiliano Queiroz, Otávio Miller, Luciana Braga, Mário Hermeto, muitos atores, né, já com uma carreira muito, muito extensa. Então, para mim, foi uma oportunidade muito grande de estar em cena com eles, sendo o ator mais jovem do elenco, aprendendo diariamente, vendo esses atores trabalharem, com uma equipe incrível, uma direção precisa do Sérgio, que também me acolheu com muito carinho e que não fazia nenhuma distinção por eu ser o mais novo e ter menos experiência com o cinema. Eu me encantei muito por esse universo, foi um divisor de águas, porque isso também me incentivou a buscar mais projetos audiovisuais, a produzir no audiovisual, a me tornar um ator-produtor em cinema também, que é uma coisa que eu já fazia no teatro. E com certeza foi um projeto que me incentivou a tomar decisões, a entender que, às vezes, na carreira você vai ter que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. No momento em que surgiu o convite para o Paciente, eu estava terminando a temporada do Tudo que Aflora, que foi o primeiro projeto que eu produzi na vida, que eu co-produzi junto com o Bruno Mariós, com o Thiago Marinho e com a Leila Savari, que são meus parceiros de companhia, na nossa companhia de atores. Eu estava terminando essa temporada do Tudo que Aflora e tinha acabado de começar a ensaiar o Ayrton Senna, o musical, que eu acabei não fazendo, porque no meio do processo surgiu esse convite para o Paciente e não foi possível conciliar os dois trabalhos, porque eu tinha uma quantidade de diárias muito grande no Paciente e eu era cover do João Vitor Silva, que fazia o Ayrton Senna jovem no Ayrton Senna, então a gente entendeu que não seria possível. E foi um momento muito decisivo para mim, porque de fato eu tive que fazer uma escolha. E foi a primeira experiência que eu tive, a primeira vez que na minha carreira eu passei por uma situação como essa, de ter que optar por um trabalho em detrimento de outro. E eu amadureci muito com isso, porque eu aprendi você aprende a olhar as coisas de uma maneira, né, a olhar por cima e a entender qual é a carreira que você está construindo, né, qual é o caminho que você quer seguir, qual é o rumo que você quer seguir.
Então, foi um processo muito rico, um divisor de águas com certeza, e eu amadureci muito nesse processo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o curta Depois daquela festa. Uhum. E queria que você contasse um pouco pra gente como foi a questão de história, de uma forma breve, mas que você consiga detalhar o máximo que você conseguir, sobre este curta-metragem, porque para quem não sabe, né, para quem não assistiu o curta-metragem, ele conta a história do lado oposto, né? A gente está muito acostumado com histórias que têm temática LGBTs, vir o filho contar para o pai sobre a sua sexualidade, e neste caso é o contrário. O pai tem receio de contar. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, desse curta, e como o que ele representa assim para você pessoalmente e profissionalmente. O Depois daquela festa foi um marco assim na minha vida pessoal e profissional. Profissional porque foi um filme que inaugurou a minha carreira também como roteirista e como produtor de cinema. Eu já tinha já tinha coproduzido Tudo que Aflora. O roteiro do Depois daquela festa eu escrevi junto com uma amiga, atriz e roteirista, Mel Carvalho. É um filme que foi dirigido pelo Caio Scott. E o curta está disponível no YouTube, através do canal Kinobox, e também na SP Cine Play, gratuitamente, que é uma plataforma da SP Cine, que divulga curtas e longas brasileiros e também estrangeiros. Então, a galera que quiser conferir é só entrar ou num site ou no outro. E foi um processo muito importante para mim, porque foi a primeira vez que eu, de fato, senti que eu estava tomando frente, eu estava tomando as rédeas da minha carreira. Foi um projeto totalmente idealizado por mim e pela Mel. E também foi um projeto muito importante do ponto de vista pessoal, porque a gente escreveu esse roteiro em homenagem ao meu pai, que na época tinha acabado de descobrir um câncer de pulmão. E foi uma grande, a gente dedicou esse curta a ele, foi uma grande homenagem. E é um filme sobre relação pai e filho, sobre uma relação de confiança entre pai e filho. Então, como você falou muito bem, é um filme sobre um filho que descobre que o pai é gay e em nenhum momento ele não aceita esse pai. A grande questão dele é por que o meu pai não confiou em mim para contar esse segredo e como que eu conto para ele que eu já sei. E tudo isso com muita leveza e muito humor, porque eu acho que o humor é a melhor forma que a gente tem de conscientizar as pessoas e de chegar no espectador. Eu acredito muito nesse tipo de narrativa, porque às vezes a gente envolvido e imbuído pela militância, que eu também acho que é importante, né? A gente vê coisas acontecendo que são tão absurdas, a gente às vezes vem com uma força e às vezes até uma certa agressividade, e essa não é a melhor maneira de conscientizar as pessoas e de fazer com que as pessoas te entendam, na minha opinião. E a gente produziu o filme todo com financiamento coletivo. A gente contou com a contribuição de 126 apoiadores que acreditaram nessa ideia junto com a gente e que ajudaram a gente a tirar esse projeto do papel. Filmamos o projeto. O filme estreou 6 meses depois do falecimento do meu pai, em Chicago, e foi selecionado para 62 festivais em 26 países e ganhou 9 prêmios, entre eles o primeiro prêmio que eu ganhei como ator no Festival de Cinema de Campina Grande, Comunicurtas, que é organizado e produzido pela Universidade Estadual da Paraíba. Então, foi um filme muito importante para mim, porque o meu trabalho viajou o mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro assistiram esse filme em 26 países, me escreveram mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, dizendo o quanto elas foram tocadas por essa história e o quanto esse filme tinha mudado a vida delas e quanto elas tinham se sentido tocadas por isso. Então, para mim foi muito importante, porque é para isso que a gente faz arte, eu acho. Para, de alguma forma, a gente conseguir tocar as pessoas e fazer com que elas reflitam sobre alguma questão, transformar as pessoas. E é isso, assim, foi um projeto muito, muito, muito importante. E que teve até, foi uma surpresa pra gente aonde esse projeto chegou. Porque ele originalmente, a gente escreveu o roteiro muito, eu e a Mel, para termos material como atores, para mandar para os produtores de elenco, porque a gente sentia isso. Eu falava, cara, mas eu não sou chamado para os testes. Por que eu não sou chamado para os testes? Porque eu não tenho material.
Então, eu até já tinha feito alguns trabalhos pequenos no audiovisual, né? Eu tinha feito um outro curta, outros curtas independentes, um em 2013 e um em 2014. E tinha feito também uma participação de 2 episódios numa série do GNT chamada Questão de Família, também dirigida pelo Sérgio Rezende, que foi o diretor do Paciente depois. Mas eu sentia que eu não tinha um produto, eu não tinha um trabalho que mostrasse todas as possibilidades que eu podia oferecer como ator. E aí foi pensando nisso que a gente escreveu depois daquela festa. E foi uma surpresa muito grande pra gente onde esse projeto chegou, a dimensão que ele ganhou. E aí eu entendi que essa história realmente tinha uma importância muito grande, porque eu vi homens gays e mulheres gays do mundo inteiro, não só nas sessões presenciais em que eu fui e das quais eu participei dos debates depois, mas também pessoas que me escreveram nas redes sociais falando, pela primeira vez eu tô me vendo representado. Porque é isso, quando eu saí do armário, a gente não via narrativas gays nas telas, e hoje em dia a gente vê narrativas gays de jovens, adolescentes, saindo do armário para os seus pais, para suas famílias, mas nunca de homens e mulheres com seus 40, 50, 60 e 70 anos, tendo que revelar isso para suas famílias. Então, foi quando a gente percebeu que o quão potente era essa história e quão importante era que ela fosse contada. É muito gostoso ver você falando, porque dá para ver que é uma coisa bem quentinha, assim, que aqueceu muito seu coração fazer. Então, é bem gostoso ouvir você falando com essa vontade, assim, desse projeto. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Como você mencionou, você já trabalhou na TV, no teatro e no cinema. Conta pra gente, você tem alguma preferência por algum destes 3 meios de comunicação? Tem algum preferido? Eu acho que eu tenho momentos, assim. Eu acho que faz parte também do processo de amadurecimento e construção de carreira. Eu já tive momentos em que eu estive muito vinculado ao teatro musical. Eu já tive outros momentos em que eu estive mais ligado ao teatro não musical. E nesse momento eu estou muito fascinado pelo processo cinematográfico de uma forma geral. Assim, eu acho muito mágico a gente ter a oportunidade de pegar um momento e eternizar esse momento, né? Porque o cinema tem uma coisa engraçada que a gente fala sobre o teatro, que o teatro nunca é igual, e nunca é mesmo, né? Cada apresentação é diferente, cada apresentação, os tempos são diferentes, às vezes o ator fala uma coisa diferente, dá uma intenção diferente, a música entra diferente, a plateia reage diferente, e o cinema, ele tem uma coisa que às vezes a gente acha que não é assim, porque o que a gente vê ali é um momento eternizado, né? Então, uma cena é composta de vários planos que foram feitos, vários takes daquele plano, mas aquele plano que foi escolhido e que foi depois para a montagem do filme é a eternização de um momento que nunca vai ser igual. Nunca vai ser reproduzido de forma igual. E eu acho isso muito mágico, assim. Eu acho muito mágico a gente ter a oportunidade de poder assistir filmes que foram feitos por atores 100 anos atrás e essas histórias vão estar sempre lá, né? A gente, lógico que as mídias mudam, às vezes a gente perde um ou outro material, né? Inclusive o incêndio recentemente que teve no prédio da Cinemateca foi uma perda enorme, porque além de perder muitas obras que eram cópias únicas e que não vão ser reproduzidas novamente, não vão ser recriadas, a gente perdeu muito documento. Isso para a academia é uma perda gigante, porque são anos e anos de documentação sobre o nosso cinema, sobre a atividade cinematográfica, de pesquisa que se perderam, né? Então, eu acho isso muito mágico. Então, atualmente eu estou muito apaixonado pelo cinema e tenho tido experiências que só me fizeram me apaixonar cada vez mais. Mas eu sou um ator de teatro, né? Eu vim do teatro, eu nasci no teatro. A minha experiência artística começou no teatro. Então eu acho que essa paixão pelo teatro nunca vai... Essa chama, por mais cafona que seja essa expressão, ela nunca vai se apagar, entendeu? Entendeu? Além de integrante, você também é o fundador da nossa companhia de atores, como você já mencionou. E de onde surgiu esse desejo de fundar a sua própria companhia de teatro? Talvez você já tenha até falado que você veio do teatro, né? Então,
talvez isso seja uma certa Eu chama. eu acho que veio de uma, eu acho que é um sonho de muitos atores, você ter eu acho que o sonho de qualquer ator é encontrar uma equipe, um diretor com o qual você se identifique, com o qual você goste de trabalhar e com quem você trabalhe sempre, né? Eu acho que a carreira do ator é uma carreira tão difícil, a gente sofre tanto às vezes por falta de trabalho, por desemprego, por falta de oportunidade, por desvalorização, que eu acho que todo ator, no fundo, quer encontrar um grupo com o qual você se identifique e com o qual você possa estar sempre se exercitando e produzindo. E a nossa companhia, ela veio muito desse desejo. Eu estava já há bastante tempo nos musicais, eu já tinha feito muitos musicais, e eu estava num momento em que eu precisava voltar a estudar, eu precisava voltar a pesquisar linguagem, eu queria fazer teatro não musical também, que foi de onde eu vim, e eu acabei emendando um musical no outro e fui deixando o teatro não musical de lado. Então, a formação desse grupo da nossa companhia veio a partir desse desejo, que era também um desejo do Thiago, que era também um desejo da Leila. Da gente pesquisar a linguagem, da gente criar os nossos próprios projetos, da gente criar, da gente, né, contar as nossas histórias. E fomos muito felizes, e somos muito felizes até hoje. Eu estou em cartaz atualmente aqui em São Paulo com o espetáculo O Pescador e a Estrela. O Pescador é o segundo projeto da companhia, a gente está em cartaz sábados e domingos às 15 horas no CCBB, até o dia 3 de outubro. Então tem aí a próxima semana, próximo final de semana, último final de semana para a galera ir assistir e conhecer um pouquinho o nosso trabalho. E a gente seguiu com essa caminhada, com essa trajetória. O Tudo que Aflora, que foi o primeiro projeto que a gente fez juntos enquanto companhia e que, de certa forma, fez com que a gente estreasse enquanto grupo no mercado. Era um projeto inspirado no teatro do absurdo, uma linguagem que a gente estava querendo, né, utilizar naquele momento. A gente falava de temas como a solidão, como as pressões sociais que a mulher sofre, que são impostas à mulher pela sociedade. E foi um espetáculo que a gente foi muito feliz. A gente fez 5 temporadas, a gente infelizmente não conseguiu trazer o espetáculo para São Paulo. Estamos nesse processo, quem sabe em breve a gente estreia em São Paulo também. Mas é um espetáculo completamente diferente do Pescador, que é um musical infanto-juvenil, que é um musical brasileiro, é um musical original e que valoriza a nossa cultura, a nossa trajetória, a nossa história, a nossa identidade. Eu sou muito, muito, muito defensor dos musicais originais, da cultura brasileira. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente está num momento em que a gente já tem recursos o suficiente e a gente já tem dramaturgos para escreverem musicais originais brasileiros, a gente já tem compositores para criarem trilhas originais. Então eu sou muito defensor disso, e o Pescador, ele vem para coroar esse desejo meu e do Thiago Marinho, enquanto artistas e enquanto membros da companhia, de fazer um musical original. E das produções que você já participou, seja no teatro ou no audiovisual, qual te marcou mais e por quê? Me marcou mais e por quê? O Gypsy foi muito importante, porque foi o primeiro, né? Foi onde eu comecei esse processo de profissionalização, que foi um processo muito importante na minha carreira. Foi onde eu entendi, eu aprendi a ter disciplina, a disciplina necessária que o teatro musical exige, porque você tem que estar muito bem preparado, você não tem tempo para isso, e você tem que entregar, né, com muita precisão nas 3 habilidades, né, o canto, na dança e na interpretação. O Paciente foi, sem dúvida, um projeto que me marcou muito, por ser meu primeiro longa-metragem também, e por ter sido um personagem tão emblemático, embora o filme não seja sobre a carreira política do Aécio, né? O Aécio, no período em que o filme se passa, nem tem carreira política ainda, ele é só secretário particular do Tancredo, né? Que era avô dele. Então, também foi um projeto que me marcou muito. O Tudo que Aflora também, sem dúvida. O Depois daquela Festa também, por ser, enfim, o meu primeiro projeto audiovisual autoral.
E o Todos Nós, que foi a série que eu fiz para HBO, também foi um projeto muito importante para mim, porque é um projeto que tem uma função social muito grande. Foi o primeiro projeto audiovisual brasileiro a falar sobre não binariedade, a trazer essa discussão para o público. Eu acho que a HBO foi muito assertiva e muito ousada nessa proposta. A gente tinha um elenco em que 33% do elenco com fala da série era formado por atores e atrizes trans e atuantes não binários. Então eu acho que foi um projeto muito pioneiro também por causa disso. Essa diversidade ela se expandiu também para a equipe técnica, então a gente também tinha uma diversidade muito grande na equipe técnica. E eu acho que foi uma série que falava de assuntos que para mim são muito importantes. Eu sou muito, muito envolvido com a questão da diversidade sexual e de gênero. Isso é um assunto muito importante na minha vida, na minha carreira, e eu acho que são poucas as oportunidades que a gente tem de fazer trabalhos que mexam tanto com a gente e que tragam mensagens que são tão importantes para a gente. E o Todos Nós, além de ser um elenco brilhante, uma equipe maravilhosa, eu trabalhar com 2 diretores que eu admirava muito, que são a Vera Egito e o Daniel Ribeiro, era um projeto que trazia uma temática que para mim era importante e falava de mim, né? Falava muito da gente, né? O meu personagem era um ator, então tinha também essa coisa meio metalinguística, né? De eu ser um ator fazendo um ator e falando sobre as questões que um ator gay, no caso do Rael, um ator gay enrustido, essas pressões que ele sofre por conta do mercado e falando sobre diversidade, falando sobre sexualidade, falando sobre respeito, sobre liberdade, sobre amor. Então foi um projeto que para mim foi muito importante. Você lá atrás falou sobre os seus 9 prêmios recebidos, né? E eu queria que você falasse para a gente qual foram as primeiras sensações que você teve ao receber o seu prêmio. Se foi uma sensação como se fosse de dever cumprido? Cara, foi uma sensação de eu tô no caminho certo. Tem alguém além de mim e da minha família que acredita no meu trabalho, sabe assim? Foi mais isso do que de dever cumprido. Eu acho que eu sou muito... Eu me cobro muito, eu sou muito, muito exigente comigo mesmo. Também sou bastante inseguro. Então eu acho que prêmio... Você é virginiano, né? Eu sou virginiano, gente, o virginiano, ele sofre muito, porque é isso, eu sou muito exigente comigo mesmo, e eu me cobro demais, e eu acho que esse prêmio, mais do que um prêmio, uma estatueta, é o reconhecimento do meu trabalho, significa que alguém acreditou naquilo que eu fiz, sabe? Que aquela história que eu contei tocou alguém e que de alguma forma eu fiz bem o meu trabalho, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, assim, desse reconhecimento. E os outros prêmios também que o filme levou, isso para mim, você participar de um festival de cinema onde tem produções do mundo inteiro e tem filmes do mundo inteiro. Fazer um filme é tão difícil, gente, sobretudo no Brasil, assim. Botar um projeto no mercado é muito difícil, porque a gente vive num país onde a arte não é valorizada, onde não tem investimento, sabe? É tão difícil que quando você faz um projeto no qual você acredita muito e você tem a oportunidade de levar ele para fora do seu país, para pessoas do mundo inteiro assistirem, e em algum festival, em algum país, alguém escolheu, dentre essa seleção de filmes, que são todos filmes feitos de forma independente, na raça, na garra, na coragem, alguém diz que o seu ali se destacou, é o melhor. Às vezes nem é o melhor, mas assim, alguém escolheu o seu filme como o melhor. Isso tem um valor muito grande, porque significa que todo esforço, todas as horas sem dormir, toda angústia, toda preocupação, mas também todo o prazer e a diversão valeram. Então eu acho que isso é o que mais conta, assim, para mim. E foi ufa, alguém acha que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Sim. Já partindo agora para o final do nosso bate-papo, quase chegando na nossa rodada de ping-pong,
Tá. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre os projetos futuros do Lucas, quanto pessoais e como produtor, roteirista, e toda essa lista imensa de facetas que você precisa ter quanto ator, e também da companhia. Bom, então, a gente está terminando aqui a nossa temporada do Pescador em São Paulo. Depois disso, o projeto volta de novo para o Rio de Janeiro. A gente faz mais uma temporada no Rio de Janeiro, que pra gente é maravilhoso, porque a gente estreou no auge da segunda onda no Rio, então a gente fez uma temporada que foi quase uma temporada fantasma, sabe? Porque a gente podia receber poucas pessoas na plateia e poucas pessoas também vieram assistir, porque as pessoas estavam com medo e a gente entende. Então, poder voltar em cartaz no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, para a gente é um privilégio muito grande. Depois o espetáculo viaja também no início do ano que vem, em janeiro, para BH, no CCBB de BH. Então a gente tem essas 2 temporadas pela frente. Eu tô com um filme para estrear, que é o Todos os Prêmios que eu Nunca Te Dei, que repetiu a parceria com a Mel Carvalho como roteirista e com o Kai Scott na direção. A gente está agora no processo de inscrição do filme em festivais. Foi um projeto que a gente fez também. A gente foi contemplado pelo edital de retomada cultural do Rio de Janeiro através da Lei Aldir Blanc. E é um projeto que fala também sobre questões que são muito importantes para mim. Então a gente está nesse processo de lançamento desse filme. Eu vou filmar também agora um longa, uma participação bem importante num longa do Fábio Leal, que é um diretor de Recife, cujo trabalho eu admiro muito, chamado Seguindo Todos os Protocolos. Então também vai ser uma experiência muito bacana, porque é um diretor que eu admiro, é um longa que eu acredito, um projeto que também fala sobre diversidade, fala sobre pandemia, fala um pouco sobre as angústias que a gente viveu no último ano e meio, quase 2. E além disso, a gente está trabalhando também, eu estou trabalhando em paralelo no roteiro do Tudo Que Eu Queria Te Dizer, que é um longa, esse é o título provisório do longa, mas é o primeiro longa que eu e Mel Carvalho vamos assinar como roteiristas e que é um desdobramento do Depois Daquela Festa. Então a galera que assistiu Depois Daquela Festa, a galera que ainda não assistiu, mas vai assistir, esperem que em breve vocês vão ver mais de Léo e Carol, vocês vão ver mais do universo desses personagens, e a gente está trabalhando também com muito, muito afinco nesse roteiro e já começando a pré-produção desse filme para filmar, se tudo der certo, em 2022. Então esses são os meus próximos passos, e eu espero que a galera que, enfim, assistir a gente em São Paulo, que não conseguir assistir a gente em São Paulo no Pescador, possa assistir ou no Rio ou em BH, ou também nesses outros projetos quando eles forem lançados. Então, gente, é isso. A gente pode esperar muitas coisas de senhor Lucas Drummond, que, nossa senhora, cara envolvido. Era 2020, era para ter sido meu ano. Não sei se era para ter sido o ano de vocês também, mas assim, sofri muito, porque tudo foi adiado, tudo foi suspenso, mas 2022... 2022 vai. 2022 vai. Não foi 2021, mas 2022 vai. Com certeza, para todos nós. Tenho fé, tenho esperança. Eu também fiquei na mesma que você. 2020 era para ser o meu ano. Ia ser o meu ano, mas aí... Meu Deus do céu. Foi muito bravo. Não, e foi muito louco. Em 2020, eu ia completar 10 anos de carreira. Então eu tinha uma série de planos. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha virado o ano, em 2020, com a minha agenda do ano toda feita, sabe assim, de trabalho. E aí veio a pandemia e destruiu todos os meus sonhos. Falou, você tem sua agenda cheia? Você tem plano? Ah, queridinho, o virginiano tá feliz, né, meu amor? Aqui, ó, vamos aguardar. Não vai ter planejamento, não. Mas sobrevivemos, graças a Deus. Sim, agora vamos para nossa rodada ping-pong. Eu vou falar uma palavra, você me rebate nisso, com outra. Eu vou adiantando, eu sou péssimo. Não se preocupa, todo mundo fala que é péssimo. Da sudorese, da cardia, a glote fecha. Da tela azul, da pane, é uma maravilha. Até preto, já não tô enxergando mais nada aqui, já tô por desmaiar. Se eu simular um desmaio, galera, é porque eu realmente não sabia o que responder. Um filme. Azul é a cor mais quente. Uma série. Todos nós. Uma inspiração.
Uma inspiração. Xavier Dolan. Um musical. Tá vendo? Travei, não consigo. Uma tela azul. Gypsy. Uma paixão. Uma paixão. Dormir. Gente, tá começando a entrar os bichos aqui de luz, desespero. Como é que os bichos estão conseguindo entrar aqui? Socorro. Desculpa. Daqui a pouco eu vou começar a entrar aqui. Um artista nacional. Lázaro Ramos. Um artista internacional. Marlon Brando. E um personagem, pode ser seu, pode ser de outras pessoas, de série, enfim. Um personagem? Um personagem. Pode ser de seu, pode ser de outras pessoas, de séries, enfim. Tela azul, pensando, as bolinhas pensando assim, ó, na cabeça dele. É complicado, meu Deus do céu. Sabe aquela música Pane no Sistema, alguém me desconfigurou? Nesse momento ele tá olhando os bichinhos de luz passando e pensando, meu Deus do céu. Eu tô tentando um personagem. Tem um livro que eu tô lendo agora que chama, eu não sei o nome do personagem, porque ele não é um livro meio autobiográfico, que chama O Que Te Pertence. O autor chama Garth alguma coisa, é um autor norte-americano. Vai aparecer aqui na tela, porque a edição vai colocar um livro passando aqui neste momento. Volta aí, galera. O livro é muito bom. É um romance dramático gay. E eu tô lendo esse livro agora, e a forma como esse personagem, sei que era ping-pong, mas assim, como eu não sei o nome do personagem, o protagonista de O Que Te Pertence. É isso, gente. Ele dialoga muito comigo. Tem coisas que ele fala que às vezes eu leio e falo, meu Deus, sou eu. Certo. Bom, este foi o Conta Pra Gente com o Lucas Drummond. Aê! Venceu. Ping-pong, não desmaiei, nem deu sudorese, gente. Aqui, ó. A mão tá sequinha. Só deu umas telas azul, uns bugs no cérebro, mas... A tela azul dá mesmo, é complicado. Eu tenho o meu tempinho próprio de pensar, é difícil. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Lucas, pela sua participação. Muito obrigada a todos que passaram por aqui, estão assistindo a gente, que vão assistir a gente. Muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, já comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. Quem vocês querem ver no Conta Pra Gente, que de repente a gente já planeja uma terceira temporada. Então, já deixa aqui nos comentários. Muito obrigada, Lucas. Obrigado você, Carol. Foi um maior prazer. Obrigado pelo espaço, pelo papo, que foi ótimo. E eu queria muito, muito convidar a galera para assistir o Pescador e a Estrela no CCBB de São Paulo, no último final de semana, 3 e 4 de outubro, às 15 horas. Então venham, que eu tenho certeza que vocês vão amar o espetáculo e vai ser um prazer receber vocês. Então é isso, gente. Com esse convite maravilhoso, a gente se despede. Até a próxima, galera. Beijo, beijo. Obrigado, Carol. Beijo.